Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, o nosso Contraficast está de volta. Hoje a gente tem aqui a presença da Marilene Teixeira, que é do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o CESID Unicamp. Hoje a gente tem um assunto bastante importante para falar, que é a reforma tributária, o sistema tributário do país. E ninguém melhor do que uma especialista no assunto, a Marilene Teixeira, que é economista, para falar sobre isso. Marilene, seja bem-vinda aqui ao nosso Contraficast. Obrigada, André, pelo convite. É uma honra, um prazer poder contribuir e participar do programa. Vamos lá, vamos falar então sobre o sistema tributário. A primeira coisa que eu queria levantar aqui é o seguinte: a sociedade em geral, quando você fala de tributação, fala de imposto, a primeira coisa que as pessoas já imaginam é pago muito imposto, não é? Como é que a sociedade tem que enxergar essa questão fiscal, essa questão tributária no país hoje em dia, na sua avaliação, Marilene? Não, de fato, assim, essa percepção das pessoas de que elas pagam muito imposto, por um lado, tem um certo sentido, né? Porque nós temos uma carga tributária muito, muito regressiva, né? Quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos, e que estão embutidos nos impostos indiretos, né? No consumo, né? Exatamente. Todos os produtos que se consomem, seja bens ou serviços, todos eles carregam uma carga tributária. A gente não sabe, porque quando a gente adquire o bem, o serviço, ele já vem com um preço final definido. Alguns setores econômicos gostam muitas vezes de divulgar a carga tributária para tentar, de certa forma, convencer a sociedade que, olha, o produto poderia ser bem menor, o serviço mais barato, se não tivesse uma carga tributária tão elevada. Então, isso vai variar, evidentemente, de produto para produto. Tem produtos, por exemplo, da cesta básica, que tem inclusive isenção tributária. Tem outros que tem uma carga tributária maior. Por que isso acontece, né? Nós temos dois sistemas de tributação no Brasil: a tributação direta e a tributação, que é aquela tributação sobre renda, patrimônio, capital. E essa tributação indireta, que ela incide sobre os bens, os produtos e os serviços, né? Então, qual é o problema da tributação no Brasil? É que ela tem muita distorção. O que deveria realmente ser uma tributação mais alta, mais elevada, é aquela que incide sobre renda, sobre patrimônio, sobre o capital, sobre a riqueza. Em contrapartida, a tributação que incide nos bens, nos serviços, né, nos produtos, ela teria que ser menor. Então, nós praticamente operamos com uma inversão se a gente comparar os principais países do mundo, os países envolvidos, né? Tem uma tributação direta muito mais elevada, em contrapartida a tributação direta é muito menor. Por que eu já joguei aqui nessa primeira parte desse nosso Contraficast esse tema? Porque existe, como a Marilene até citou em algum determinado momento aqui da fala dela, da resposta dela, de que os empresários às vezes colocam ali a carga tributária para tentar convencer, chega até a ser uma disputa ideológica, não é? De que o brasileiro paga muito imposto, de que se paga muito imposto. Na verdade, por que eu estou dizendo isso? Que a sociedade tem que se apropriar desse tema, porque pagar imposto é uma coisa que toda a sociedade faz, né? Todo mundo tem que dar uma contribuição, inclusive tem gente que fala assim, nem que a pessoa pague R$1 de imposto, mas pelo menos para ter a sua participação na construção e manutenção dos serviços públicos, enfim, da sociedade em si. E aí a sociedade precisa se apropriar desse tema justamente para saber, como você disse, quem paga mais e quem paga menos. E aí é que entra a injustiça fiscal que a gente tem nesse país, não é, Marilene? Exatamente. A tributação ela é absolutamente necessária, não tem mágica para financiar política pública que não seja por meio de tributos.
dinheiro não dá em árvore nem cai do céu. E muito menos, só desculpa te interromper aqui, mas só para complementar, e muito menos a iniciativa privada conseguiria dar conta desses serviços públicos, né? Não, com certeza. E se ela vai oferecer monetizando esses serviços, né? Ela vai cobrar. É o que acontece, né? O que representa, por exemplo, o peso da saúde privada, da educação privada nesse país, né? São coisas absolutamente astronômicas, não tem menor condição de pessoas que vivem do assalariamento, né, trabalho assalariado, conseguir manter filhos em escolas privadas ou universidades, ou mesmo acessar o sistema de saúde privado, né? Então, o Estado é absolutamente necessário, não só no Brasil, mas em toda parte, em todos os países do mundo. Então, e é isso. E o Estado também, às vezes tem uma falsa ideia de que então o Estado pode gerar dinheiro, pode criar déficit, pode fazer o que quiser. Não é assim também, né? Não é assim. Existem regras que precisam ser de alguma forma seguidas para que tu possa, de fato, manter um certo equilíbrio, né? Então, se é fundamental financiar a política pública, que é aquela política que não é a iniciativa privada, pode até oferecer, mas mercantilizando, né? Monetizando, atribuindo um valor, então, portanto, inacessível para a absoluta maioria da população. A população só vai ter acesso à educação, à saúde, à assistência, a uma série de políticas por meio justamente do financiamento da política pública, e esse financiamento então é por meio da tributação. Agora, a tributação no Brasil hoje, ela é injusta e regressiva, como você disse, né? E aí a gente vai explicar o que é regressivo. Eu só queria deixar claro, assim, a gente fala aqui, na maioria do nosso público, já um público que entende, né? Enfim, que já conhece isso, mas é importante a gente deixar claro aqui que a gente está fazendo esse bate-papo para que as pessoas possam, enfim, o sindicalista que está nos vendo, ou enfim, né, quem já se apropriou do tema da reforma tributária, o tema da tributação brasileira, para que possa passar a ideia adiante. Então, esse é o nosso intuito. Agora, vamos voltar aqui, falar sobre a tributação injusta. Quem ganha menos paga muito, que aí entra aquela regra ou aquele sistema de você pagar imposto em tudo que você compra, e quem ganha muito quase não paga. A gente tem, por exemplo, deixa de arrecadar, acho que bilhões, eu não tenho os dados aqui, os números aqui de cabeça, não lembro, mas enfim, é muito dinheiro que se deixa de arrecadar, por exemplo, com lucros e dividendos. E aí tem aquela coisa básica, né, que só para a gente exemplificar, o cara que ganha lá um salário de 2.000 e 2.200, alguma coisa, que é já começa a pagar o imposto de renda, ele paga lá a sua cota de imposto de renda, já tem ali, acho que é 7,5%, né? 7,5%. Agora, o cara que tira 1 milhão de lucro da empresa... Sim, não paga nada. Não paga nada. Exatamente, é disso que a gente está tratando. Então, eu acho que a primeira constatação é essa. Bom, tem que tributar, porque a gente precisa financiar a política pública. Qual é a forma de tributar? Então, esse é o dilema que nós vivemos no Brasil hoje, que é de alterar essas regras, alterar essa forma, que não é fácil. Porque, obviamente, quem não paga imposto nesse país quer continuar não pagando imposto no país. Então, a tributação indireta, que é essa que incide sobre os bens e os serviços, ela é muito injusta, porque ela incide igualmente sobre desiguais. Então, por exemplo, eu vou comprar 1 quilo de arroz e eu tenho lá, se eu vou pagar R$5 o quilo de arroz, eu tenho pelo menos ali de 10% a 15% de tributação. Então, se eu recebo um salário mínimo, se eu vivo com 1.320 e preciso a minha família consome 1 ou 2 quilos de arroz por mês. Então, eu vou pagar um tributo que vai corresponder a um percentual, inclusive, sobre o meu salário, que vai ser ali no mínimo ali 5%. Agora, se eu sou de uma família que tem um salário de 10 salários mínimos, ou seja, 13.200, e consome
igualmente 2 quilos de arroz por mês, a sua família vai pagar exatamente a mesma coisa. Então é disso que a gente está tratando quando a gente fala da regressividade, né? É como você trata igualmente desiguais. Então, esse sistema, ele obviamente penaliza a população mais pobre. Já tem dados que mostram, por exemplo, que a população mais pobre, os 90% mais pobres, eles comprometem 25% da sua renda com tributação, enquanto que os 10% mais ricos comprometem menos de 20% com essa tributação indireta. Então, o sistema é muito injusto. Como é que a gente corrige isso? Para você reduzir, atenuar essa penalidade que se dá às pessoas mais pobres, então primeiro tem que alterar as regras em relação à tributação, essa tributação direta. Isso já está sendo feito por meio da reforma tributária. Não é a reforma tributária que nós gostaríamos, não é a nossa reforma tributária dos sonhos. Ela é um sistema que vai simplificar a arrecadação, ela vai melhorar a distribuição dessa arrecadação entre estados, municípios e o ente federativo, inclusive favorecendo os municípios mais pobres, né? Ela tende a diminuir um pouco o que a gente chama de custo de governança, que é os custos de transação, né? Por exemplo, o nosso sistema tributário hoje, a empresa, ela paga uma tributação e depois ela recebe na frente um crédito, né? Então ela paga sobre o valor total. E na cadeia produtiva, aquela etapa anterior já tinha sido, inclusive, tributada, né? Então ele vai pagar tributo sobre um fornecimento, por exemplo, de uma peça, de uma mercadoria que vai entrar no processo lá de produção, se for a indústria, que a indústria tem uma cadeia produtiva mais longa, né? Ele já vai pagar imposto sobre um tributo que já foi tributado anteriormente. Lá na frente vai receber um crédito. A reforma tributária diz o seguinte: não, ele só vai pagar sobre o que ele agregou de valor no processo produtivo. Então, do ponto de vista dos setores econômicos, a indústria vai ser um setor que vai ser favorecido por essa reforma tributária. Essa reforma também está discutindo um conjunto de produtos que compõem a cesta básica para produtos isentos, né? Exatamente. São justamente aqueles consumidos pelas pessoas de baixa renda. De baixa renda, exatamente. É o que eles chamam de cashback, né? O cashback virou moda agora, porque tudo quanto é lugar está se falando em cashback, né? Que não tinha muita clareza se seria isentando, né, da tributação um conjunto de produtos da cesta básica, ou se a população mais pobre, aí também tem que definir quem é essa população mais pobre. São aqueles que são beneficiados pelo Bolsa Família, por exemplo, ou é mais do que isso, receberiam um crédito. Eu acho que está caminhando para que na regulamentação, porque a lei, depois de aprovada, vai ser regulamentada. A regulamentação ela vai descrever um pouco o que são os produtos que vão ficar fora então da tributação, como vai se dar isso. E aí como fazer, né? Exatamente, até porque a transição para essa reforma tributária, como está desenhada, ela é 50 anos, né? Então ela vai sendo progressivamente implementada. Aí nós temos a reforma tributária direta, que é aquela que incide sobre o capital, sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre a fortuna, que esse é um dos grandes desafios da sociedade brasileira do atual governo, é de enfrentar isso, porque é exatamente isso. Desde os anos 90, a partir de uma medida do governo Fernando Henrique Cardoso, isentou a tributação do bem de capital, na época com a justificativa de que isentar o pagamento, né, dos lucros, né, sobre o capital era uma forma de estimular, incentivar
que o Brasil atraísse investimentos externos, porque aí o investidor lá fora, não, é um bom lugar para investir. Transformar o Brasil mais ou menos num paraíso fiscal. Exatamente isso, exatamente essa. Como nós estávamos naquela fase de implementação, comenta a implementação do Plano Real, e para sustentar o câmbio naquela cotação da época, que quem é um pouco mais antigo vai lembrar, que chegou, para cada $1 chegou a 0,8 de real. Para sustentar essa política, tu tinha que atrair recursos de fora, principalmente investimento. Mas o investidor, tu tem que oferecer alguma coisa que vamos dizer, que tem atrativo, E um deles foi isso, de isentar. Então, nós temos, quando a gente olha, no caso, para o capital, Então, essa ideia de que esse ganho de capital, o lucro, obtido, seja pelo capitalista, seja o rentista, que é aquele que também recebe parcela desse ganho da empresa, da corporação, seja também tributado. Então tem um desafio de tributar esse ganho de capital, um desafio de mudar a tabela do imposto de renda, que hoje é exatamente isso, ela tem uma tributação mínima de 7,5% e ela chega a 27,5% no máximo. Ela é progressiva até um certo ponto. Até um certo ponto, exatamente. Então quem ganha, quem tem um salário, por exemplo, quem tem, não dá nem para falar de salário, mas quem tem uma renda anual, sei lá, de 1 milhão, ou que tem uma renda mensal de 150, 200 mil reais, paga menos imposto, se você considerar, percentualmente, do que alguém que recebe 5 salários mínimos, por exemplo, Porque tu chegou ali nos 27,5, tu tem toda uma dedução que é feito antes, Você vai deduzindo até, aí tu vai aplicar 27,5, se ele tem um salário, uma renda mensal de 150 mil, não é sobre 150 mil. É sobre menos de 150 mil, porque ele vai ir deduzindo a parte de isenção, Então, objetivamente, ele vai pagar menos que uma pessoa que recebe. Então, a gente costuma dizer que quem paga o imposto nesse país é assalariado. E é verdade, porque tem tantos mecanismos de burlar, Você recebe diferentes formas, então você tem até um salário fixo, que às vezes não precisa ser muito alto, um diretor, um gerente, um CEO, mas você tem todo um pagamento que é feito fora, dessa relação de vínculo de trabalho de assalariamento, que é muito maior, e que é isso, ela está sujeita a pouca tributação. Você recebe por fora, você cria subterfúgios para o empresário, enfim, para o diretor, enfim, para essa personalidade receber um salário alto, mas sem pagar impostos, vai pagar, tipo assim, eu vou colocar em números pequenos aqui, eu entrei numa empresa, enfim, vou prestar um serviço que o meu salário vai ser 30 mil, Mas aí, eu falei assim, eu vou pagar muito imposto, apesar de ser os 27,5%, não quero pagar 27,5%. Então, eu falei assim, me registra aí com um salário mínimo 2, que aí eu entro na faixa dos 7,5% ali e tal, e o resto a gente arruma outra forma de ser remunerado para que eu tenha esse rendimento, mas que não tenha que pagar imposto, Claro, senão é isso, ou tu propõe que ele seja um MEI, por exemplo, ou um microempreendedor, não precisa ser MEI, porque o MEI, inclusive, o faturamento é baixo, 81 mil reais por ano. Mas, por exemplo, uma microempresa, de pequeno porte. Até você pegar depois do meio simples nacional, quando você passa também já é uma carga tributária maior. Exatamente, tu pode faturar até 4.800.000 por ano, que dá em torno de 360 mil por mês, e você pode pagar uma carga tributária que não excede 18%, por exemplo, Na pior das hipóteses, 18%. Quer dizer, é muito inferior a se você tivesse relação de assalariamento. Então, isso
se a gente observar nos últimos anos, pega a figura do MEI, né, que é uma coisa que são quase 13 milhões no Brasil hoje. A gente tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil hoje. Só de MEI são 13 milhões. Então, empresas de pequeno porte para cima, então são em torno de 7 milhões. Empresas com mais de 100 trabalhadoras é em torno de 50 mil. Tá? Então, temos 13 milhões com MEI. Esse MEI, nos últimos, pelo menos, anos, desde que ele foi criado em 2008, né? Você vem progressivamente observando que muitas pessoas que tinham relação de assalariamento e passam a ser MEI, porque a empresa também não quer pagar os 20% sobre a folha de pagamento, que é a contribuição para a Seguridade Social. Então, ela se isenta disso, não precisa pagar FGTS também, exatamente. Não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias, 1/3 de férias. Contrata lá por MEI, por exemplo, então a pessoa recebia, vamos lá, 3, 4 mil reais por mês, aí diz, não, então eu vou mudar o teu vínculo para MEI, você vai passar a receber o que é o limite máximo mensal, que é 6.750, ao invés de receber 3, 4 mil, e vai pagar apenas, vamos dizer, o valor máximo é R$72 por mês, que ela paga de imposto, que é o ICMS, se é serviço, o ISS, e mais o imposto estadual, que é a contribuição para a Previdência, exatamente, que é 5%, né? Então, é R$72. Então, antes você contribuía para o INSS, né, o valor, a empresa tinha que contribuir com 20% também para a folha, tinha um fundo de garantia, tu substitui tudo isso por um salário de R$6.750 por mês e tu contribui com a Seguridade Social apenas R$72 por mês. Quer dizer, isso provoca um rombo tremendo no sistema de seguridade social. Né? Então isso é um problema também que a gente precisa enfrentar com muita urgência. O sistema também distorce demais. Nós temos hoje 26 milhões de pessoas no Brasil que trabalham por conta própria e 75% delas não contribuem para a Previdência Social. E este MEI que eu me refiro, esses 13 milhões, se eu for olhar, o percentual de inadimplência é muito alto, é mais de 50%. Então, por quê? Porque depende, assim, se eu estou empregado, se eu estou recebendo regularmente, né, eu contribuo. Se eu não estou recebendo, eu não contribuo. E é uma entrada que ela é muito intermitente. Tem mês que entra, tem mês que não entra, né? Então, assim, nós temos vários problemas para enfrentar. Tem esse problema, então, de tributar a grande fortuna, que é um outro problema, né? Bom, fortuna já é grande, né? De grande fortuna ainda parece ainda mais. Mas é essa a ideia. Assim como os super ricos, né? Tem os ricos, né? Tem os super ricos, né? Lembra, se eu sou careca, não, tem gente que é careca, eu sou super careca. Eu sou mais que isso. Exatamente. Então, é o rico, é o que detém fortuna, é transferência de patrimônio, por exemplo, que isso também é um absurdo. Na Europa, na maior parte dos países, quando você vai receber de herança, né, propriedades, a tributação é em torno de 70%, porque justamente para não estimular essa ideia de que tu vai ter uma geração que vai ser uma geração quase parasitária, porque ela vai depender do patrimônio da família, né? Então, que cada um, já que a sociedade meritocrática, né, que cada um faça por merecer, né? E não viva só parasitando inclusive desestimula a própria ideia, essa ideia do patrimônio, né, da propriedade. Brasil não, o Brasil é ridículo, né? O que se cobra para transferência de patrimônio. Então tem que enfrentar isso, tem que enfrentar então os ganhos de capital, a tabela do imposto de renda ela precisa ser refeita
E tinha um compromisso do governo Lula durante a campanha de isentar até 5 salários mínimos, né, no imposto de renda. Só que para você isentar quem recebe até 5 salários mínimos, tem que enfrentar o de cima, ou seja, porque você também tem que assegurar que haja uma compensação. Exato, você vai tirar dessa faixa, né, de quem ganha até 5 mil para você manter o caixa, vamos dizer assim, claro. No português, claro, para você manter a arrecadação, você precisa tirar lá de quem ganha mais. Exatamente. Tirar não, quem ganha mais precisa contribuir e fazer a sua parte. Vai fazer a sua parte, exatamente. Mas aí é que tem um problema. É isso que tem problema, porque é um problema político, né? É um problema social de distribuição de renda, né? É isso. Nós temos que enfrentar esse problema. Ninguém é contra que as pessoas tenham rendas, ganhem dinheiro dos seus negócios, enfim, das operações que realizam, da sua capacidade de conseguir gerar lucro nas suas empresas pelo seu bom desempenho, produtividade, eficiência, etc. E é contra isso. Agora, não dá para permitir que haja uma certa passividade em olhar isso tudo, olhar uma sociedade cada vez mais concentradora de renda e não intervir sobre isso, porque o sistema capitalista é um sistema desigual. O sistema capitalista é um sistema de reproduzir desigualdades, né? Porque essa ideia de que é o mercado que regula, é o mercado que tem que, pela sua capacidade, eficiência, mas não é isso. Pode traduzir isso assim: o rico explora o mais pobre e assim se sustenta. E assim sucessivamente. Né? Exatamente, é isso. Exatamente isso. Você tem uma exploração da força de trabalho, quanto menos você paga, mais lucro você obtém, né? Por exemplo, quanto maior é o endividamento público, quanto maiores são as desconfianças em relação ao comportamento da economia, maior é a taxa de juros. Portanto, é muito fácil, eu fecho o meu negócio e eu vou ver de rentismo, como é uma característica de boa parte dessa, vamos dizer, classe, né, social no Brasil hoje, que vive basicamente do rentismo, né? Então ela precisa, e não paga imposto, então é o melhor dos mundos, né? Então a gente tem que enfrentar isso. E o Estado é quem de fato pode corrigir essas distorções e trazer mais igualdade, né? Ou seja, as pessoas ganham salários muito baixos e elas precisam ser atendidas com políticas públicas para que elas possam garantir o mínimo de sobrevivência, né? Saúde, educação, assistência, transporte subsidiado, enfim. É isso que dá a possibilidade de assegurar que a maior parte das pessoas que vivem com salário mínimo, nós temos 1/3 praticamente das pessoas que estão na força de trabalho hoje, 29%, recebe até um salário mínimo, é 1.320. É possível imaginar que uma pessoa possa viver com 1.320? É absolutamente impossível. Então o Estado tem que atuar no sentido de contribuir para atenuar essas distorções, ampliando a oferta de política pública, só que aí tem que tirar de quem ganha, né? E não tirar mais de quem já ganha tão pouco e mal consegue sobreviver. E carrega o Brasil nas costas nesse sentido, né? E aí eu volto no início da nossa conversa, que era justamente sobre a sociedade se apropriar desse tema. Como é que se faz isso? Tem duas perguntas que eu quero te fazer para a gente concluir esse ContraFcast. Uma delas é essa, a outra delas eu vou te perguntar sobre a reforma que está em tramitação. Mas, primeiro, mobilizações já estão sendo feitas, a gente está vendo o movimento sindical, a ContraFcut principalmente, já vem capitaneando campanhas, e tem até uma cartilha que já foi lançada, está disponível no contrafcult.com.br, que traz tintim por tintim tudo isso que a gente está conversando aqui, o porquê que a reforma tributária tem que mudar essa lógica, né, de tributação sobre o consumo e tributar sobre a renda e patrimônio, enfim. O movimento sindical já tem feito esse debate já há algum tempo. Agora, o que mais precisa para a sociedade chegar e falar assim, não, isso precisa mudar. O que precisa? Nós estamos vivendo uma sociedade muito desorganizada, né, do ponto de vista social. Há uma perda
da racionalidade, né? Muitas vezes as pessoas às vezes consideram que elas têm a verdade suprema, total e uma sociedade de pouco diálogo. A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa restabelecer essa relação com a sociedade. As fake news contribuem muito para isso, né? Muita desinformação. Acho que a gente precisa fazer muito material educativo. Isso precisa ser tema, inclusive, de disciplinas de escola, né? Não é porque eu não preciso fazer economia para saber como é que funciona a economia e como é que precisa se sustentar e de onde sai recurso, né? Não precisa entrar para a universidade também para saber isso. Eu posso aprender isso na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Acho que a gente precisa ter um esforço maior de introduzir esses conteúdos, essa informação, evidentemente, na escola, né? Fazer mais divulgação, fazer mais debate, organizar mais, ainda mais, né, do que se faz, infelizmente é isso, a sociedade. Precisa ter mais programa educativo, produzir cartilha, podcasts, tentar furar essa bolha, né? Trazer exemplos reais e concretos para que as pessoas possam perceber, mostrar por meio de números, de resultados, o quanto o investimento em política pública, quanto a política pública ela contribui para mudar efetivamente a vida das pessoas. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos sistemas mais modernos e avançados do mundo, mas ela é insuficiente. A gente precisa de mais recursos para investir na ampliação do sistema. A gente precisa mostrar isso, mostrar, por exemplo, que o sistema de previdência social é a única forma concreta com que as pessoas têm para poder garantir uma renda, um benefício para o resto da vida. Essa ideia de que eu não vou pagar o meu INSS, eu vou adquirir um sistema de previdência complementar, privado. Esses sistemas, no geral, a tendência é de que eles vão falir, porque eles não conseguem se sustentar. O único que consegue se sustentar é o sistema público. Além do que esses privados são muito caros, né? E muito caros, exatamente. Então a gente tem que fortalecer o sistema público, porque se você se aposenta com 60 anos de idade, se você viver mais 30 anos, você sabe que o Estado é responsável por assegurar que tu receba todos os meses um benefício, tá? Que vai ser inclusive reajustado a cada ano, de acordo com o reajuste do salário mínimo, de acordo com o reajuste da inflação. Um sistema privado não tem absolutamente nenhuma segurança sobre isso, né? Porque ele pode quebrar a qualquer momento, porque ele fica insustentável. Então, assim, as pessoas precisam se dar conta disso. A gente precisa fazer mais trabalho de divulgação, de educação, movimento popular, precisa se engajar, não é só o movimento sindical, é o movimento social, é o conjunto, né, da sociedade, movimentos populares que precisam trabalhar. Os governos também precisam fazer mais trabalho educativo em relação a isso. A gente precisa pressionar os parlamentares. A gente sabe que uma boa parte da bancada eleita é uma bancada comprometida com os interesses do capital. Eles são eleitos já com uma lista, né, do que são os compromissos que eles firmaram com o grande capital, e eles entram no Congresso para defender esses interesses. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a quem a gente vai votar. A gente precisa cobrar dos nossos candidatos comprometimento com essas pautas, com essas discussões, porque ao final das contas é lá no Congresso que essas coisas se definem, né? É lá no Congresso que nós vamos conseguir. Não adianta o governo ter uma excelente posição em relação ao tema da reforma tributária e um ótimo projeto para encaminhar para o Congresso. A sociedade está comprometida e convencida de que a reforma tem que caminhar nesse sentido, e a gente se esbarra em deputados federais e senadores
que não têm absolutamente nenhum compromisso com essa pauta e que, inclusive, nem são cobrados por seus eleitores em relação aos votos que eles se comprometem em relação a essas pautas. Né? E é isso que está acontecendo hoje na tramitação da reforma. A reforma tributária, você diz, é um projeto interessante do ponto de vista da sua elaboração pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, mas chega no Congresso, não sabe, teve emendas, teve muitas coisas que foram barradas. É isso que está acontecendo? É isso que de certa forma está acontecendo. Por exemplo, a reforma tributária, essa que incide sobre os impostos diretos, né, imposto de renda, sobre o capital, já tem pressão. A gente tinha uma proposta, por exemplo, de uma tributação de 15% sobre o capital. O que foi acontecendo? As pressões no parlamento foram empurrando no sentido de que não, vamos reduzindo para quase a metade, né, a tributação. Então, o que é isso? Isso é pressão, obviamente, que vem de onde? Vem do lado dos empresários, vem do lado de quem vai ser, de certa forma, penalizado, entre aspas, essas mudanças, né? E a sociedade pouco se dá conta disso, porque isso, às vezes, é só uma notinha de um pé de página de um jornal, de um site, nem se dá muita divulgação para isso, até para que a própria sociedade não se dê conta. E quando ela se dá conta, a tramitação já andou, as votações já ocorreram e ela não tem mais como incidir sobre esse debate, né? Então, acho que a gente tem que estar mais atento, tem que cobrar mais e tem que participar mais desse processo. Muito bem, então essa eu acho que é a nossa conclusão, né? O nosso recado final a quem nos assiste, principalmente do movimento sindical, a gente, como disse no meio dessa nossa conversa, essa entrevista, apesar de a maioria dos nossos espectadores já dominarem o tema, ela também tem um caráter formativo justamente para estimular que cada vez mais a gente converse com as pessoas. Você que está nos assistindo, converse com as pessoas sobre isso, sobre essa carga tributária injusta e sobre o que está acontecendo lá no Congresso em termos de distorcer, né, um pouco aquilo que foi elaborado, que foi imaginado como uma reforma tributária que caminharia minimamente num caminho de justiça. Certo, Marilene? Exatamente. É isso mesmo. A única forma da gente conquistar justiça tributária é botando o dedo na ferida, né? É tributando quem deve ser tributado nesse país. Então, acho que esse é um recado importante. As pessoas também têm que se dar conta que elas têm um papel muito importante individualmente e coletivamente, né? Elas mobilizando as pessoas que estão em torno dela, inclusive, né? Em torno dela, no trabalho, na escola, na universidade, na família, né? Porque é dessa forma que a gente mobiliza e que a gente transforma, né? A gente não pode ficar numa postura passiva. Bom, eu já votei no senador, eu votei no deputado, eu votei no governo, aí eu espero que eles resolvam, né? Eu deleguei a eles. Não. A gente precisa se organizar. A única maneira que a gente tem que mudar é pressionar o Congresso. Quando eles sentirem que o seu eleitor está incomodado com a postura dele, com o voto dela, é que é aí que a gente vai conseguir, de fato, mudar as coisas da forma como a gente acha que deve ser. Maravilha, mais uma aula. É sempre um grande prazer conversar com Marilene Teixeira, do CESIT Unicamp. Marilene, obrigado por essa conversa, obrigado por participar aqui do ContrafCast. Obrigada, né? É um grande prazer aqui ter Marilene Teixeira. A gente se fala numa próxima oportunidade aqui no ContrafCast. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.